de todo o coração, irmãos, eu relutei para pregar essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu relutei de pregar essa mensagem. Quando eu começar a pregar, você vai saber por quê. Deus me disse assim: daqui 40 anos, filho, essa mensagem está sendo gravada, ela vai se transformar num DVD. Mas Deus me disse assim: ô Jeto, daqui 40 anos eles vão ouvir essa mensagem e eles vão dizer assim: esse pastor era um louco, esse pastor era um insano. Deus me disse: vão te chamar de louco por causa dessa mensagem. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A Bíblia diz que nós somos alcançados pela loucura do Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus, é uma loucura para o mundo, irmãos. Então quero que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 5. Livro do profeta Daniel. Foi profeta, foi um homem usado por Deus tremendamente. O livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Depois de Ezequiel vem Daniel. Vai Isaías, Jeremias, Ezequiel, aí vem Daniel, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 22. Daniel 5, 22. Daniel 5, a partir do versículo 22. Quem achou, diga aleluia. Me acompanhe. Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Diga, você sabia. Diga, você sabia. Embora soubesse de tudo isso, ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E este é o significado destas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem do rei Beltsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite morreu Beltsazar, rei da Babilônia. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Diga misericórdia. O que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é o que o profeta Daniel disse para esse rei. Você sabia. Diga para a pessoa do seu lado: você sabia. O meu tema hoje é: você sabia. Olhe para mim. O pai de Beltsazar era Nabucodonosor. Não houve na história de Babilônia um rei que se comparasse em glória e em poder como Nabucodonosor. Nabucodonosor chegou no nível de poder, de autoridade, que o mundo todo se dobrava diante da Babilônia. Babilônia era mais do que um império. Babilônia era uma cultura. Babilônia era mais do que simplesmente um reino, um governo. Babilônia era um estilo de vida. Tanto que
o estilo, o reino de Babilônia, a cultura de Babilônia ainda alcança os nossos dias. E quando você lê Apocalipse, você vai ver em Apocalipse: caiu Babilônia, você caiu Babilônia, a antiga das prostitutas, você caiu Babilônia. Porque Babilônia, meu irmão, se tornou um governo maligno nessa terra, se tornou um estilo de vida divorciado de Deus, se tornou um estilo de vida dominado pelo poder e pela sabedoria humana. E quando esse rei Nabucodonosor, ele constrói os jardins suspensos da Babilônia, que foi uma das 7 maravilhas do mundo. Quando esse homem espalha o seu reino por todo o mundo, o governo e o poder de Nabucodonosor não era simplesmente um rei, ele era um guerreiro, ele era um homem sábio, ele era um estrategista. A quem ele queria ele matava, e a quem ele queria ele dava vida, a quem ele queria ele levantava, e a quem queria ele derrubava. Mas até que o seu coração se orgulhou, até que o seu coração se exaltou, e Deus disse: o teu reino vai passar, eu vou te derrubar. E sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? Esse homem enlouqueceu. Quando ele olhou toda a glória dele, disse: olha tudo o que eu fiz, olha a glória do meu reino. Nessa hora, o anjo trouxe o decreto, e esse homem caiu por terra, e a sua mente se tornou como a mente de um animal. Os seus pelos cresceram como as penas da águia. Ele começou a andar de 4 pés, começou a comer capim junto com os jumentos monteses. O orvalho da noite caiu sobre os seus lombos, e ele foi morar nos vales e nas montanhas junto com os animais. Durante 7 anos esse rei se tornou um louco, um animal. Suas unhas cresceram como as garras da águia. Você imagina um homem 7 anos sem tomar banho, com seus pelos crescidos, andando de 4 pés, comendo capim e uivando pelos montes. Era um lobisomem. Mas um dia esse Nabucodonosor olhou para cima e disse assim: agora eu sei que tem um rei no céu, agora eu sei que tem um Deus que é maior do que eu, agora eu sei que tem um Deus que determina e controla todas as coisas. Ele tem um reino, e o seu reino é um reino sempre eterno. O seu reino não tem fim. O seu trono está acima de todos os tronos, e é Ele que dá a vida, é Ele que sustenta. Quando Nabucodonosor se humilha, Deus devolve o reino, Deus devolve o poder, e a sua história termina com esse homem dizendo: só existe um rei, só existe o Senhor, é o Deus de Israel. Diga aleluia. Agora veja bem, o filho dele sabia de tudo isso. O seu filho Belsazar, ele viu o seu pai no poder, e ele viu o seu pai como um animal, sem glória, sem majestade, sem poder. O rei Belsazar, ele viu o seu pai sendo levantado e sendo abatido por Deus. Esse homem viu, ele presenciou, ele sabia da história. Mas quando o seu pai morre, quando Nabucodonosor morre, e Belsazar assume o poder, ao invés de Belsazar buscar a Deus, ao invés de Belsazar se humilhar diante de Deus, ele dá uma festa para 1000 dos seus nobres. Ele diz: eu vou começar o meu reinado bebendo, com festa, com dança. Ele chama todos os governantes, autoridades, homens de influência, 1000 homens nobres, chama mulheres, concubinas, prostitutas, dançarinas. É uma festa, é uma orgia. Todo mundo está bebendo, todo mundo está dançando, todo mundo está cantando. É muita festa, é muito vinho, é muita comida. E quando esse rei já está chapado no álcool, quando o vinho sobe na cabeça dele, ele manda os seus servos e diz assim: busca lá as taças de ouro, busca os jarros de prata, de ouro, porque nós vamos beber nos utensílios de Deus. Nós vamos beber nas taças de ouro que o meu pai trouxe lá de Jerusalém, do templo do Deus de Israel. Nós vamos festejar e nós vamos beber em taça de ouro, nas taças de Deus nós vamos beber. E quando eles trazem aqueles utensílios, as jarras, as taças de ouro,
Belsazar começa a beber com as suas mulheres, com as suas prostitutas, com as dançarinas. E quando ele está bebendo e prestando culto a deuses de prata, de bronze, de madeira, deuses de ouro, de ferro, quando ele está adorando aqueles deuses, de repente ele vê uma mão, só uma mão, e a mão começa a escrever na parede caiada daquele salão de festa, na parede branca. Uma mão escreve Mene, Mene, Tekel e Parsem. E a Bíblia diz que as pernas de Belsazar começam a tremer, os seus joelhos desconjuntam, ele não aguenta ficar de pé, ele fica pasmado. Acaba a festa, a música cessa, ninguém dança, ninguém come, ninguém bebe. Ele diz: eu quero saber o que significa isso. Quem é aquela mão? Quem mandou aquela mão? O que significa essa escritura? E ele chama os magos, os encantadores, os sábios. Todos os adivinhos, astrólogos e caldeus da Babilônia são trazidos. E Belsazar diz: eu quero saber o que significa isso. Quem me der a interpretação, eu vou colocar um colar de ouro, eu vou vestir de púrpura, e vai ser o terceiro governador do reino de Babilônia. E aqueles homens estão todos ali atônitos, o rei nervoso. Ninguém mais canta, ninguém mais dança, ninguém mais bebe. Todo mundo quer saber o que significa aquilo, mas ninguém consegue dizer. Então a rainha mãe, a mãe daquele rei, que nem estava na festa, de tanta orgia que era aquela festa, a mãe daquele rei, quando vê a situação e os gritos desesperados daquele filho, a rainha mãe chega e diz: te acalma, filha. Tem um homem nesse reino, no tempo do teu pai, ele dava solução para enigmas, ele interpretava sonhos e visões. Ele é dos cativos de Judá, o nome dele é Daniel. O teu pai deu o nome dele de Beltesazar. Chama Daniel e ele vai te dizer o que significa isso. Meu irmão, Daniel já era velho. Daniel já tinha muitos anos naquele cativeiro. Daniel já tinha servido a Nabucodonosor. Os seus cabelos já estavam brancos. Daniel não estava naquela festa. E quando Daniel chega, Belsazar diz: é verdade que você pode me dizer o que significa isso? É verdade que no tempo do meu pai você é que elucidava os enigmas? Se você me disser o que significa isso, você vai receber ouro, você vai se vestir de púrpura, você vai ser o terceiro governante. Agora olha aqui para mim. Daniel dá de dedo na cara do rei. E Daniel diz assim: fica para ti os teus presentes, dá para outro as tuas dádivas, mas eu vou te dizer o que significa essa escritura. E aqui começa a minha mensagem, irmãos. Porque Daniel olha para aquele rei e diz: você sabia? Você sabia, rei? Você sabia o que aconteceu com seu pai? Você sabia da história do seu pai? Você sabia que o teu pai se exaltou, se orgulhou e Deus o abateu? Teu pai se tornou um animal, até que o teu pai se humilhou. E quando o teu pai se humilhou diante de Deus, Deus lhe devolveu a glória. Você sabia, Belsazar, mas mesmo sabendo, você não quis se humilhar diante de Deus, mas você pegou os utensílios que são santos, separados do templo de Deus, e com ele, com os utensílios, com as taças de ouro, você bebeu com as suas mulheres. Você presta culto a deuses de ouro, de prata, de ferro, de madeira, de pedra, deuses que não podem ver, deuses que não falam, deuses que nada sabem, mas ao Deus de Israel, em cuja mão está a tua vida, a esse Deus você não glorificou. Foi por isso que ele enviou aquela mão. E a escritura é Mene, Mene, Tekel e Parsem. Deus contou, Mene, Deus contou os dias do teu reinado, da tua vida, e determinou o seu fim. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E a Bíblia diz: naquela mesma noite morreu Belsazar. Essa mensagem, ela veio no meu coração. Eu estava saindo esses dias da igreja e um jovem disse assim para mim: pastor Jetro, por que Deus foi tão severo com Belsazar?
Por que Deus deu uma oportunidade para Nabucodonosor, para o pai dele, e não deu uma chance para ele? Na hora, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, porque ele sabia. Ele sabia o que tinha acontecido com o pai. Essa foi a palavra de Daniel. Você sabia. Sabe o que a Bíblia diz, meu irmão? Que era melhor a gente não saber. Porque a partir do momento que você toma conhecimento, você não é mais inocente. A Bíblia diz que era melhor a pessoa nunca ter ouvido a Bíblia, a pessoa nunca ter ouvido a palavra de Deus, do que ouvir a palavra de Deus e não mudar de vida. Por isso que eu disse que essa palavra é tão difícil, porque a partir do momento que a gente sabe, a partir do momento que nós tomamos conhecimento, o juízo e a balança sobre a nossa vida são mais pesados. Como assim, pastor? Abra a tua Bíblia em Mateus no capítulo 11. Vamos ver o que Jesus fala. Mateus capítulo 11, versículo 20. Mateus 11, capítulo 20 diz assim: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Eu vou repetir. Então Jesus começou a denunciar as cidades. Eu estou lendo em Mateus 11, 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até os... E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não! Você descerá até o inferno, até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Olhe para mim. Por que Jesus está decretando algo terrível sobre Cafarnaum, sobre Corazim, sobre essas cidades chamadas cidades impenitentes? Corazim, Betsaida, Cafarnaum eram 3 cidades muito próximas uma da outra. Meus filhos, eu já estive em Cafarnaum pelo menos 4 vezes. Cafarnaum era a cidade onde Jesus tinha o seu quartel-general. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar estratégico. Cafarnaum fica bem às margens do mar da Galileia. Logo do lado ali você vai ver Tiberíades e todas essas cidades, Corazim, Betsaida. São todas cidades próximas, todas ficam praticamente às margens do mar da Galileia. E ali em Cafarnaum, onde Jesus tinha a casa dele, foi ali que ele realizou a maioria dos seus milagres. Foi ali que foi o primeiro lugar, a primeira sinagoga que ele entra para ensinar. Ele expulsa demônios, ele cura pessoas. Ele investe a maioria do tempo dele ali em Cafarnaum. Agora, se você ler a Bíblia, você vai ver que Cafarnaum não resistiu Jesus. Jesus não foi perseguido em Cafarnaum. Você não vê Cafarnaum mandando Jesus embora. Você não vê Cafarnaum se levantando contra Jesus. Então por que Jesus se levanta e diz: ai de você, Cafarnaum, você vai descer até o inferno? Você é pior do que Sodoma, Cafarnaum.
Porque se em Sodoma tivesse feito os milagres que foram feitos em vocês, Sodoma tinha se convertido. Qual que foi o pecado? Qual que foi a dificuldade de Cafarnaum? Indiferença, irmãos. Cafarnaum se tornou indiferente. Jesus tinha a casa dele ali. Jesus estava curando enfermos ali. Jesus estava ensinando ali. Mas Cafarnaum não quis seguir e nem se entregar a Jesus. Cafarnaum se tornou indiferente. Não é, Jesus está na cidade. Ah, tudo bem. Jesus fez milagre. Ah, mais um milagre. Tudo bem. Essa cidade não chorou. Essa cidade não correu de joelhos, se arrependendo, mudando de vida, dizendo: a gente quer te seguir. Essa cidade sabia. Essa cidade viu. Essa cidade ouviu. Essa cidade viu os aleijados andando, os demônios sendo expulsos. Essa cidade ouviu, não foi o pastor Jetro, o próprio Jesus pregando. Eles sabiam, mas não quiseram se arrepender. E Jesus diz: ai de você, Cafarnaum. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Era melhor se vocês nunca tivessem ouvido. Era melhor, Cafarnaum, que eu nunca tivesse entrado nessa cidade. Porque no dia do juízo vai ter mais misericórdia para Sodoma do que para vocês. Meu irmão, essa palavra me inquieta. Eu disse para vocês que não é o tipo de mensagem que a gente gosta de ouvir. Porque nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos dar uma resposta. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós somos livres. Todos nós somos livres. Todos nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Mas deixa eu te dizer, todos nós somos escravos. Todos nós somos escravos. Escravos do que, pastor? Nós somos escravos de uma coisa chamada decisão. Ué, pastor, eu não sou livre? Você é livre para tomar uma decisão. E se eu não quiser tomar uma decisão? Não tomar uma decisão é uma decisão. Todo mundo é escravo de uma coisa chamada decisão. Se você disser: não, eu não quero decidir, então você decidiu não se decidir. Não existe ninguém, filho de mulher, nascido de mulher, não existe ninguém que não seja escravo dessa palavra chamada decisão. Eu tenho liberdade. Liberdade para quê? Eu tenho livre-arbítrio para quê? Eu tenho livre-arbítrio para tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Que caminho eu vou tomar? Se eu quero ou não quero? Se eu vou ou se eu não vou? Então deixa eu te dizer, todo mundo é livre, mas também todo mundo é escravo. Porque chega um momento na vida que todos nós precisamos tomar uma decisão. Abra a tua Bíblia em Hebreus. Esse texto de Hebreus é muito forte. Eu vou acelerar, porque nós temos bastante coisa para ver hoje. Hebreus capítulo 10. Bem lá no finalzinho da tua Bíblia. Eu vou ler devagar, porque eu queria que você prestasse muita atenção. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, que eu acho uma das melhores versões. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19.
Vamos lá. Eu vou ler devagarzinho. Hebreus 10, a partir do versículo 19. Eu vou ler até o fim desse texto. Só de eu ler você já vai receber muita coisa desse texto, que é muito rico. Hebreus 10, 19, quem achou diga aleluia. Então vamos comigo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, escuta bem, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para serem destruídos, mas dos que creem e são salvos. Digam amém. Amém. Meu irmão, esse texto é muito sério. Esse texto é muito sério, porque no versículo 21, o escritor aos Hebreus diz, ele nos alerta para nunca esquecermos que nós temos um sumo sacerdote, um Deus pronto para nos perdoar. Nós temos liberdade para entrarmos nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho que o próprio Jesus abriu para nós, através do seu sangue derramado naquela cruz. Nós sabemos que o nosso Deus é pronto para nos perdoar, o sangue de Jesus é pronto para nos lavar, para nos purificar. No versículo 25, o escritor aos Hebreus diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, como é o costume de alguns. Meus filhos, isso aqui é muito importante no tempo que nós estamos vivendo. E você nunca vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: eu não sabia. Porque nós estamos vivendo um tempo hoje que tem uma filosofia se espalhando pelo mundo, dizendo assim: eu não preciso de igreja, o meu negócio é Jesus. Já ouviram isso? Eu não preciso de pastor nenhum, meu sumo pastor é Jesus. Eu sou a igreja. Deixa eu te dizer, você não é a igreja, você faz parte da igreja.
Como assim, pastor? A Bíblia diz, irmãos, que a igreja é o corpo. E a mão não pode dizer, uma mão sozinha não pode dizer que é um corpo. Uma mão sozinha é uma mão. Uma mão só é corpo quando essa mão está ligada no corpo. O pé não pode dizer que é corpo. Meu irmão, um tijolo não pode dizer que é casa. Um tijolo só pode dizer que é casa quando ele está ligado na casa. A Bíblia diz que nós somos pedras espirituais. E quando nós nos ajuntamos, nós formamos uma casa espiritual, um templo espiritual. Na casa de Deus nós somos muitos membros. E cada membro, quando se junta, nós formamos o que nós chamamos de corpo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o que, irmãos? O que Cristo é? Diga, Cristo é o cabeça. Diga, Cristo é o cabeça. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Por que Cristo é o cabeça? Porque a igreja é o corpo. Você não pode ter comunhão com a cabeça se você não tiver comunhão com o corpo. Você está me ouvindo? Você não vai poder chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia, porque eu estou te ensinando essa noite. Você não pode ter comunhão com a cabeça se você não tiver comunhão com o corpo. Cristo não é cabeça da mão, Cristo é cabeça do corpo. Cristo não é cabeça do pé, Cristo é cabeça do corpo. E a Bíblia está dizendo, não deixe de ter comunhão. Não deixe de se reunir como igreja. Meus filhos, quando uma pessoa deixa de se reunir, quando uma pessoa deixa de estar na igreja, se reunindo com a igreja, com os irmãos, com o corpo, é só uma questão de tempo, essa pessoa vai morrer. Por quê, pastor? Pega uma mão, corta e tira do corpo. O que vai acontecer com a mão se você cortar e tirar do corpo? Essa mão vai viver? Não, ela vai apodrecer, ela vai perder a vida. E eu estou falando isso para você com muito amor. Eu não estou falando isso porque eu sou pastor, eu quero que você venha aqui, não. Eu estou falando isso para você porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia está dizendo, você não deve deixar de se reunir. Você tem que fazer parte de um corpo. Você tem que fazer parte de uma irmandade. Porque tem muita gente dizendo assim, pastor, o negócio de igreja dá muito dor de cabeça. Melhor eu ser crente na minha casa. Esse tempo atrás vieram assim, pastor, mas lá na igreja tem muito fariseu. Pastor, o que tem de hipócrita lá, eu não quero me reunir com essas pessoas. Eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Então você é melhor do que Jesus. Você se acha melhor do que Jesus? Não, pastor. Eu falei, olha, Jesus, há 2000 anos atrás, ele olhou para os fariseus, para os saduceus e disse, vocês são raça de víboras. Vocês são filhos do diabo. Vocês são hipócritas, vocês são sepulcros caiados. Mas a Bíblia diz que todo sábado Jesus ia na igreja. Todo sábado Jesus estava lá, junto com os fariseus. Então se você acha que você não pode se reunir, porque tem muita gente com problema na igreja, então você se acha melhor do que Jesus. Porque mesmo tendo muita gente com problema, Jesus nunca deixou de se reunir com os seus irmãos. E você não vai poder chegar um dia e dizer, eu não sabia disso, pastor. Porque deixa eu te dizer, se você está fora da igreja, você está fora do céu. Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a noiva dele. Jesus vai voltar para buscar a igreja dele. Se você não fizer parte do corpo, se você não fizer parte, quando eu estou falando de igreja, meu irmão, eu não estou falando de igreja batista, eu não estou falando de igreja Assembleia de Deus, eu não estou falando de igreja presbiteriana. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de todos os salvos, de todos os irmãos, de todas as épocas, de todos os tempos. Nós estamos aqui reunidos aqui, mas nossos irmãos estão reunidos lá em Dracena, em Presidente Prudente, onde o povo de Deus se reúne, onde nós estamos juntos, ali está o corpo de Cristo, ali está a noiva do Cordeiro. O que eu estou querendo te ensinar é que Deus não nos chamou para vivermos uma vida sozinha, uma vida isolada.
Nós precisamos um dos outros, irmãos. Nós somos família, somos corpo. E a gente precisa entender esse princípio. Mas eu tenho que avançar. Do versículo 26 a 31, ele afirma com todas as letras: aquele que conhece a verdade. Meu irmão, isso aqui tem que fazer a gente tremer. Do versículo 26 ele diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Quanto mais severo juízo há para aquele que conhece a verdade e continua pisando o Filho de Deus. Pastor, me explica isso. Meu irmão, no tempo da lei, no tempo de Moisés, quando alguém conhecia a verdade, quando alguém conhecia a lei, e alguém quebrava a lei, se alguém quebrasse um mandamento que era digno de morte, pelo testemunho de 2, 3 testemunhas, essa pessoa morria. Por exemplo, uma mulher que traísse o marido, uma mulher que adulterasse, se ela fosse flagrada ou houvesse testemunha, ela era levada para o portão da cidade, e ela morria apedrejada, ela e o seu amante. Essa era a lei. E agora o escritor aos Hebreus diz assim: se naquele tempo o juiz era assim, agora imagine, nós estamos vivendo o tempo da graça. Deus mandou o seu filho para morrer naquela cruz. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Quando eu sei que eu não devo fazer algo, quando eu sei que o que eu vou fazer é pecado, e eu digo assim: eu sei que é pecado, eu sei que é errado, mas eu vou fazer. O que eu estou fazendo? Eu estou novamente levando Jesus à cruz. Por quê, pastor? Porque Jesus morreu pelos meus pecados. Cada gota de sangue que Jesus derramou foi para perdoar o meu pecado. Cada gota de sangue que Jesus derramou foi para dar esperança para a minha vida. Então, quando eu sei disso, eu conheço essa verdade, e eu digo assim: não, Jesus morreu, porque tem muita gente que diz isso: não, eu vou pecar, mas depois eu peço perdão, e Deus perdoa. Não, Deus é muito bom, é muito misericordioso, então eu vou fazer, depois eu me ajoelho, e eu vou pedir perdão, e Deus me perdoa. E aí passa uma semana e ele diz: não, depois eu peço perdão e Deus me perdoa. Deixa eu te dizer, só tem um jeito de você ser perdoado: quando você peca, uma mancha, como se fosse uma mancha negra, vem sobre a tua vida, sobre o teu coração. As trevas vêm sobre a tua vida, e só tem uma coisa que pode tirar essas trevas, só tem algo que pode tirar essa mancha, só tem uma coisa que pode tirar essa nódoa, e é o sangue de Jesus. O sangue precisa novamente ser derramado. Você precisa ir novamente à cruz. Quando você sabe que está errado e você faz, você está dizendo: eu quero que Jesus sangre, eu quero que Jesus sofra de novo, eu quero o sangue dele de novo. Quando você decide pecar e você diz: depois eu vou me arrepender, você está levando novamente Jesus à cruz. E sabe quem é esse Jesus? É o Filho de Deus. Eu queria que você entendesse que pecado não é brincadeira, que só tem um preço pelo pecado, e é o sangue. Eu já preguei aqui, já ensinei, mas eu queria que você entendesse uma coisa: para Deus, meu irmão, não tem passado e não tem futuro. Deus existe fora do tempo. Quando Jesus se encarnou, ele entrou no tempo, ele veio para existir nesse tempo, mas Deus existe antes que houvesse tempo, antes que houvesse dia. Deus já existia. Deus
Ele criou o tempo. O nosso tempo é cromos. Deus habita na eternidade, de eternidade a eternidade. Antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e nada pode escapar das minhas mãos. O tempo de Deus é kairós, Deus é eterno. Para Deus não tem ontem, não tem amanhã. Para Deus tudo está acontecendo agora. Por que eu estou falando isso? Porque, meu irmão, quando você diz assim: oh meu Pai, me perdoa, oh Deus, me lava com o sangue de Jesus, Deus olha lá para aquela cruz. Deus tem a capacidade de olhar agora, e para Deus Jesus ainda está naquela cruz, gemendo, aquela coroa ainda está em Jesus. O Pai ainda consegue ver os gemidos do seu Filho, e pela cruz de Cristo o nosso pecado é perdoado. O teu pecado custa sangue. O preço do teu pecado é o gemido do Filho de Deus naquela cruz. É por isso que o pecado é coisa séria. E é por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: não é para brincar. Vocês precisam perseverar. Vocês não podem retroceder. Meu irmão, o Brasil vive o tempo mais difícil da história da igreja. Porque infelizmente hoje o pecado foi relativizado. Tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista. Meu irmão, pecado agora não é mais pecado, é opção. Pecado não tem mais nome. Nós estamos tolerando o pecado dentro da nossa casa. E é só uma questão de tempo. Nós vamos tolerar dentro da igreja. Eu estava num consultório médico com a minha esposa. Era de manhã cedo, estava passando Ana Maria Braga. E eu, em casa, eu não assisto Rede Globo, em casa eu não pego, eu tenho Sky. Eu não sei o que passa na Globo. Mas a Ana Maria Braga estava entrevistando uma atriz agora de uma novela. E eu não me lembro o nome dela. Mas é uma atriz muito conhecida. E nessa novela, agora que eu também não me lembro o nome, ela está fazendo um par amoroso com outra moça. E eu vi a Ana Maria Braga passando cenas, e as duas mulheres se declarando, dizendo que ama, fazendo carícia uma na outra, tomando banho. E as pessoas sendo entrevistadas na rua. E a resposta das pessoas na rua era assim: o que tem? É a opção sexual dela. Eu acho até bonitinho, porque elas estão revelando a sua sexualidade. É melhor revelar do que se esconder. E a mãe de um casal de lésbicas sendo entrevistada, e a mãe dizendo assim: eu tive um pouco de dificuldade, mas agora eu aceitei, e a minha filha está muito feliz. Eu queria que a minha filha se casasse com um homem vestida de branco, mas ela se casou de branco com outra mulher, e a outra também estava de branco, as duas de branco. E todo mundo, meu irmão, 100% das pessoas entrevistadas era assim: não, tudo bem, a gente tem que respeitar, é a opção sexual. Não, a gente tem que respeitar, é assim mesmo. O mundo mudou. Meu irmão, eu estou falando de uma situação, mas vocês sabem que tem muitas outras situações. O mundo que nós estamos vivendo, o pecado foi relativizado. Não se chama mais de pecado. No nosso código, meu irmão, adultério era crime. Quando eu fiz faculdade de Direito, adultério ainda era crime. Agora estão lutando para liberar o uso da maconha. Estão lutando, fazendo de tudo para liberar o aborto. Estão lutando para aprovar e para liberar, para homem casar com homem, mulher casar com mulher. E está todo mundo dizendo: é normal. E esta noite eu quero te dizer: não é normal. Homossexualidade é pecado.
vício é pecado, o aborto é pecado, porque essa palavra diz que é pecado. Abra a sua Bíblia rapidamente comigo, eu vou terminar. Gálatas 5, nós vamos ler 3 textos. Gálatas 5, 19. Aqui Deus dá nome para o pecado. Deus dá nome. Gálatas 5, 19. O apóstolo São Paulo diz o seguinte, só me escute. A hora as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes os adverti: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Vá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, último livro da Bíblia. Apocalipse 21, versículo 5 diz: aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me mais: está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Último texto hoje, vá para Romanos. Eu quero que todo mundo leia esse texto comigo. Vá em Atos, depois em Romanos. Romanos capítulo 1. Marque esse texto da tua Bíblia e lê em casa. Romanos 1. Novo Testamento. Depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, vem Atos. Depois de Atos vem Romanos. Romanos capítulo 1. Escuta bem. Esse texto é muito importante. Você vai ver que é o que nós estamos vivendo hoje. Romanos 1, versículo 20 em diante. Eu vou ler devagar. Romanos 1, 20 em diante. Presta atenção. Eu vou ler. Romanos 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, escuta bem, desde Adão e Eva, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Escuta bem. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais,
visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, fofoqueiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Diga misericórdia. Não somente pratica, mas aprova aqueles que praticam. Paulo escrevendo aos irmãos que estavam em Roma, a capital do reinado, a capital do império. Roma estava mergulhada na promiscuidade, na homossexualidade, nas orgias sexuais. Se você perguntar, meu irmão, escuta bem, eu não sei se você sabe, mas tem lei tramitando lá em cima para dizer que pedofilia é opção sexual. Você já imaginou um negócio desse? O camarada dizia assim: não, eu tenho atração sexual por criança, mas é uma opção minha, você tem que respeitar a minha opção. Não, eu gosto de transar com um bebezinho, com criancinha, mas isso é a minha maneira de ter prazer, as pessoas têm que respeitar. Não, esse negócio de aborto é muito relativo, depende da mãe. Se a mãe quiser abortar, se ela entende que é o melhor abortar, é melhor. Meu irmão, eu já vi crente dizendo: é melhor abortar do que colocar filha aí para ir para FEBEM. Eu já vi crente falar isso. Não, é melhor abortar mesmo do que ter um monte de vagabundo aí na rua. Tem gente que Deus tinha que dar um nó na língua do infeliz desse, para nunca mais abrir a boca para falar besteira. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Está falando do tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque a gente vai ouvindo essas coisas. Meu irmão, sabe o que eu fico indignado? É que tem gente que está me ouvindo aqui hoje, que liga a televisão para a homossexualidade, entra dentro da tua casa e você dá risada. Tem gente aqui me ouvindo hoje que é viciado em novela. Você está abrindo a porta para o inferno entrar na tua casa. E depois se ajoelha para orar e pedir misericórdia de Deus. Mães que se assentam com as suas filhas para ver mulher beijando mulher, para ver homem se esfregando em homem. Crentes que ficam comprando revista para saber o que os atores e as atrizes da Globo. Quem que largou de quem? O Hércio Celular separou, você sabia? Está sabendo? Agora pergunta se abre a Bíblia para ler. Pergunta se prega o evangelho para o vizinho. Pergunta quanto tempo gasta lendo a Bíblia, quanto dinheiro investe no reino. O que eu estou falando, meu irmão, é que você sabe da verdade. Você sabe da verdade. Você sabe que eu estou pregando a verdade. Você sabe que quem aprova, quando você liga a tua televisão, você está aprovando, você está dando ibope. Quem cala e quem abre a porta, consente. Você está sendo cúmplice. E um dia você vai ouvir daquele que fez o céu e a terra: você sabia o que deveria fazer e você não fez.
Você sabia que deveria mudar de vida e não mudou. Você sabia que precisava tomar uma decisão e não tomou. Nós temos homossexuais nessa igreja. E eu amo cada um deles. Todos eles sabem disso. Pode entrar uma prostituta, um ladrão, um homossexual, eu vou abraçar, eu beijo, eu amo, eu oro. Eu passo às vezes, na madrugada eu acordo e eu clamo, eu choro a Deus, eu oro. Porque eu sei que Deus ama a prostituta, Deus ama o viciado em crack, Deus ama o homossexual, mas Deus odeia o pecado. E se a prostituta não deixar a prostituição, se o homossexual não deixar a homossexualidade, ele vai para o inferno. Porque esta Bíblia aqui está dizendo, essa palavra diz, os homossexuais, as prostitutas, o ladrão, o mentiroso, o orgulhoso, o lugar deles é no lago de fogo. O senhor não tem medo, pastor? Porque tem lei aí. Vão acusar o senhor de homofobia. Meu irmão, eu não tenho medo. Eu sei que as leis estão se multiplicando. Vão aprovar aborto, vão aprovar casamento de gay. Meu irmão, aprovaram uma lei lá no tempo de Daniel, que não poderia se adorar nenhum outro Deus, a não ser o rei, o imperador. Mas Daniel não olhou para a lei do homem, Daniel olhou para a lei de Deus. Você não tem que olhar para o homem, você tem que olhar por aquilo que a palavra diz. Se quiser prender, prenda. Se quiser calar a igreja, não vão calar a igreja. Nunca. Essa palavra, ninguém vai calar ela. Ninguém. Meus filhos, você sabia? A Bíblia diz, desde que o mundo foi criado, o homem sabe o que é certo ou errado. Meu irmão, vamos ser sinceros aqui. O camarada nunca leu a Bíblia, nunca foi dentro de uma igreja, e ele tem uma esposa, ele é casado, e a vizinha dá moral para ele. Algum pastor, algum padre precisa dizer para esse cara que ele sair com a vizinha e deixar a mulher em casa é errado. Alguém precisa dizer isso? Não. Um homem sentir atração sexual por uma criança, precisa ser escrito numa Bíblia? Precisa um anjo do céu descer para dizer para o cara que dá errado? Você acha que o pedófilo não tem consciência do erro dele? Tanto tem que faz escondido, tanto tem que mente. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, eu não sabia. Por quê? Porque Deus colocou uma coisa dentro de você chamada consciência. Você é livre para escolher entre o bem e o mal. Você é livre. E quando eu falo da gente de uma mensagem tão difícil como essa, é porque vai chegar um tempo, irmão, já chegou em São Paulo. Se você entrar na internet, você vai ver em São Paulo, onde tem igrejas só de homossexuais, aonde a pastora é casada com uma mulher, Lana Holder. Lana Holder pregava na televisão, largou o marido, os filhos, se casou com outra mulher, outra pastora, duas pastoras. E elas estão dizendo e ensinando que Jesus era homossexual. E se você chegar lá, não, Jesus ama os homossexuais. E é verdade, irmão, Jesus ama o homossexual. Você sabe o que me deixa irritado? É que quando alguém ouve uma mensagem que nessa, diz assim, olha, estão falando mal dos gays, estão falando... Meu irmão, eu não estou falando mal.
Todo homossexual sabe, quando ele se olha no espelho, ele sabe que Deus fez ele homem, mas a sexualidade dele foi pervertida. Não existe um homossexual feliz, é mentira do diabo. É mentira. Por quê, pastor? Porque estão contrariando a natureza. A televisão, a mídia, as novelas diz: não, se você sair do armário você vai ser feliz. É mentira do diabo. Você só vai ser feliz quando você deixar o pecado, porque o salário do pecado é a morte. É mentira. É possível, pastor? Sim, é possível. É possível um ladrão mudar de vida? Sim. É possível uma prostituta deixar a prostituição? Sim. É possível um homossexual se tornar pai de família? Sim, senhores. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque essa palavra não pode mentir. Tem alguma coisa impossível para Deus, irmãos? Não, não tem. Mas é preciso uma decisão. Você precisa fazer escolhas. Você é livre. Todos nós somos livres. Mas ao mesmo tempo todos nós somos escravos. Escravos do quê, pastor? De uma decisão. Eu termino, já contei isso aqui algumas vezes, vou contar de novo. Eu tenho 2 histórias para você que eu presenciei. A primeira delas, eu fui pregar em Presidente Prudente. Era um congresso, cerca de 3 mil jovens, era da Assembleia de Deus, Didi. Numa escola, num auditório muito grande. E tinha uma banda muito conhecida no Brasil, tocando. E quando eu acabei de pregar, uma das mulheres daquela banda chegou perto de mim e disse assim: o senhor pode conversar comigo, pastor? E eu me sentei com ela, ela disse: pastor, eu queria que o senhor orasse. Eu tenho uma irmã mais nova do que eu, muito linda. Ela cantava no nosso grupo, na nossa banda, viajava com a gente, era uma das líderes da igreja. Mas chegou um rapaz bonitão na igreja. Chegou um cara visitando a igreja, boa pinta. Meu irmão, quando o diabo manda, ele não manda coisa ruim. Ele manda alguma coisa para chamar a atenção. Está me ouvindo, rapaz? Está me ouvindo, moça? O diabo sabe como é que faz o teu coração tremer. E aquela moça se engraçou com aquele rapaz. Se aproximaram, o rapaz começou a ir na igreja. E eles fizeram amizade, saíam junto, comer lanche junto com a turma. E o rapaz começou, ia, mas ele não se decidia por Jesus, não tomava uma decisão. E ela foi se aproximando, e o pessoal da igreja, os líderes chegaram: cuidado, esse rapaz parece não ser uma pessoa boa, ele está vindo na igreja, mas ele ainda não entregou a vida a Jesus, nós não sabemos a história dele, o passado dele, toma cuidado, porque depois que você se apaixonar, você vai ficar cego, você não vai ouvir ninguém. E ela: não, fica tranquilo, eu estou orando por ele, ele vai entregar a vida a Jesus. E esse tal de orando por ele, começaram a namorar, e ao invés dela trazer ele para a igreja, ela começou a se distanciar. É uma festa de aniversário, é um jantar, é uma viagem. O pessoal do grupo chegou e disse: toma cuidado, a gente está vendo que você está indo no caminho errado. Como é que está a tua vida com Deus, a tua vida de oração? Ela: não, está tudo bem. Mas começou a faltar muito, saiu do grupo. E o segundo passo foi sair da igreja também. Começou a transar, viver uma vida sexual ativa com esse rapaz. E aí ela se distanciou de vez. E passado alguns meses, ela procura essa irmã e disse: eu queria que você me ajudasse, porque o fulano desapareceu. Eu fui na casa dele, ele mora numa república, isso em São José do Rio Preto. Ele mora numa república em São José do Rio Preto, e eu fui lá, mas ninguém sabe onde ele foi.
E essa irmã foi com ela lá e conversando com os amigos. Ele falou, olha, ele fez a mala dele, foi embora, não disse para onde ia. E a irmã disse, você conhece os pais dele? Não, os pais dele moram lá, longe daqui, diz que mora na região no Nordeste, e nós nunca fomos, e eu não tenho contato. E essa moça desesperada, e procura daqui, procura dali, liga, ninguém atende, ninguém dá uma resposta. E essa irmã ficou falando, dá glória a Deus, porque esse camarada foi embora, você vai voltar para Deus, você vai acertar a tua vida. E o desespero, o desespero, o desespero. Então a irmã disse, o que está acontecendo? E ela disse, eu estou grávida. Eu estou grávida dele. E a irmã disse, fica tranquila, você não está sozinha, a gente vai te ajudar. Ela disse, mas não é só isso. Eu fui fazer os exames. E quando eu fiz o exame de sangue, deu que eu sou soro positivo, eu contraí a AIDS dele. E o médico disse que o meu bebê pode nascer também com soro positivo, pode nascer com AIDS. Por isso eu estou desesperado. Meu irmão, olha aqui para mim. O que uma mão escreveria para essa moça? Você sabia? O salário do pecado é a morte. Meu irmão, as pessoas sabem. O jovem sabe, a moça sabe. A gente sabe que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Que o pecado sempre vai destruir as pessoas. Segunda e última história. Eu fui pregar no encerramento do carnaval em Paranaíba. Quando eu cheguei na terça-feira em Paranaíba, isso há uns 2, 3 anos atrás, eu cheguei no último dia de retiro, todo mundo triste, consternado. Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, uma cidade que o carnaval é muito forte, é o carnaval na rua. Eles fecham a rua e milhares e milhares de pessoas vêm. E um rapaz da Assembleia de Deus, 18 anos de idade, vai com a mãe no culto, domingo à noite. Ele canta, ele ouve a mensagem. E quando acaba o culto, ele olha para a mãe e diz assim, ô mãe, vou dar uma passada lá no centro. A mãe diz, filho, você sabe, filho, ali não é lugar de crente. Filho, esse negócio de carnaval é só droga, bebida, é um lugar perigoso. Você sabe, filho, você acabou de vir na igreja, você acabou de cultuar, você acabou de ouvir a palavra. O que você vai fazer lá, filho? Ah, mãe, deixa de ser chata. Eu só vou dar uma voltinha só e vou embora. E o rapaz pega a moto dele e vai. Quando chega lá, já encontra alguns amigos. Os amigos dizem, para aí, vamos conversar. E ele chega com os amigos e o som está comendo, todo mundo bebendo. E o samba, velho, quebrando tudo. As pessoas mal vestidas, já bebendo, se drogando. Você sabe como é que é carnaval de rua? E ele vai entrando, os amigos vão chamando, e ele não está bebendo cerveja. Ele é crente, foi criado dentro da igreja. Mas ele vai se acostumando, ele vai gostando daquilo. E ele vai entrando, vai participando. De repente isso é uma briga, irmãos. Eu não sei se você já foi num lugar que teve uma briga. Você imagina um lugar com 15, 20 mil pessoas, e você não sabe para onde você corre, porque você não sabe de onde vem. E ao invés desse rapaz correr da briga, ele corre para o meio da briga. E quando ele corre para o meio daquela multidão que corre de um lado, quebra daqui, mesa, cadeira. Quando ele corre para o meio, um camarada com a faca na mão atravessa ele. Quando ele toma aquela facada, ele não tem mais força, ele cai sangrando. Mas ninguém olha para aquele cara sangrando. Está todo mundo correndo, está todo mundo desesperado. E eles começam a pisar nele. Começam a espizinhar, começam a atropelar como um bando de boi, de animal. E esmagam, matam e sangram até a morte. E tem que chamar uma mãe para reconhecer um filho que acabou de sair da igreja, mas agora está morto numa rua, espizinhado, dilacerado,
para uma multidão de loucos. Sabe qual é a palavra para um menino desse? Você sabia! Você sabia que lá não era teu lugar. Você conhecia a verdade. E eu estou falando para você esta noite. Tem muita gente aqui. Você sabe que está errado. Deus está te dando tempo. Deus está te dando chance. Você sabe o que você deve fazer, mas você não tem feito. Se esta noite você tiver que se encontrar com Deus, o que você vai ouvir de Deus? O profeta Daniel olha para aquele rei e diz: você sabia, rei, mas você não quis. Vamos ficar em pé esta noite em nome de Jesus. Vamos louvar Jesus agora.